A gente vai falar do Globo News. A abertura de Natuzaneri no Central Globo News repercute. O Twitter e toda a internet estão empenhados hoje nos canais de notícia para acompanhar as novidades sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com as atualizações da CPI dos atos golpistas e das investigações sobre a venda de joias recebidas pela família Bolsonaro, muita gente ficou esperando um plantão da Globo para anunciar uma possível prisão do ex-presidente. E aí, para explicar rapidamente por que as pessoas ficaram esperando e por que isso está repercutindo nas redes sociais, a gente vai fazer um remake, né? Um recap, aliás. Está acontecendo a CPI dos atos golpistas para investigar o dia 8 de janeiro. A senadora, Elziane Gama, do PSD, relatora da CPI dos atos golpistas, afirmou nesta quinta-feira, dia 17, que o hacker Walter Delgatti apresentou elementos à comissão que dão fortes condições de apresentar o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ao final dos trabalhos. O hacker foi ouvido pela CPI a pedido de parlamentares governistas, e ele revelou uma trama que envolve Bolsonaro e seus assessores, que tinha como objeto fraudar o resultado das eleições presidenciais de 2022. Para a CPI, o Delgatti disse que Bolsonaro prometeu a ele um indulto caso fosse preso por ação contra urnas eletrônicas. O ex-presidente citou um grampo contra Moraes e pediu ao Delgatti que assumisse a autoria da invasão. O marqueteiro de Bolsonaro na campanha pediu um código-fonte fake para apontar fragilidade nas urnas. E aí, a Natuzaneri começou o Central Globo News de ontem com o seguinte discurso. Abre aspas. Uma boa noite para você, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda à edição de hoje, com a casa cheia, porque merece o dia de hoje. É uma daquelas edições que você estica a mão e parece que você está encostando na história. E não há definição melhor sobre o dia de hoje que aquela usada pela Polícia Federal na operação da última sexta-feira, que dizia assim, versículo bíblico: não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. E é com esse trecho bíblico que eu começo essa edição, porque foi esse trecho que inspirou o nome da operação de sexta-feira, e desde então tudo começou a ruir para Jair Messias Bolsonaro. A Natuza, com citações bíblicas, ela é uma coisa, né, Perline? Ela é Olha, um evento, assim. nem sabia que era tão religiosa essa danada, viu? E ela abriu sorrindo o programa, né? Gente, quem trabalha de noite, assim, nesse horário, tarde da noite, 11 horas da noite, sorrindo, feliz, tava coitada ali, mas tá tudo bem. Acho que ela tem motivos para sorrir, né? Olha, só para fazer uma correção aqui, o nome da senadora é Elisiane Gama, tá? E a gente vai continuar aqui num resumão, para você que não sabe o que está acontecendo, para você, enfim, que estava descansando, estava dormindo, realmente não sabe, né, o que aconteceu. Mas sobre o escândalo das joias, o que aconteceu? Citada pelo advogado, a revista Veja publicou na noite dessa quinta-feira que Mauro Cid decidiu confessar que vendeu as joias nos Estados Unidos a mando de Bolsonaro. Ainda segundo a reportagem, o ex-ajudante de ordem da presidência da República vai dizer que o dinheiro arrecadado foi enviado ao ex-presidente, o que pode configurar peculato e lavagem de dinheiro. E as atualizações de hoje são: menos de 24 horas depois de confirmar a veículos da imprensa que o tenente-coronel Mauro Cid iria apoiar Jair Bolsonaro como mandante do esquema, o advogado César Bittencourt recusou e afirmou não ter falado sobre as transações envolvendo as joias recebidas pelo ex-presidente por delegações estrangeiras. Em mensagem enviada ao Estadão na madrugada dessa sexta-feira, dia 18, Bittencourt disse, abre aspas, não ter nada a ver com as joias. Isso foi um erro da Veja, não se falou em joias. Perline, você como um jornalista fino, elegante, sincero, como é que você está analisando, né, jornalisticamente, a cobertura da imprensa nessa CPI e nesse caso das joias do Bolsonaro? Os canais de notícia, eles estão bem posicionados em relação à maneira como eles veem
todo esse cenário. Não tem como esconder que tanto a Globo News quanto a CNN, embora a CNN tenha uma fama de ser uma emissora meio em cima do muro, né, um canal meio em cima do muro, dá para ver na cara dos apresentadores e dos comentaristas que existe uma felicidade, um clima de festa por conta de tudo isso que vinha acontecendo. Porque boa parte dos jornalistas da Globo e da CNN Brasil sofreram muito nos últimos anos, né? A CNN menos porque é um canal mais novo, mas sofreram muito nos últimos anos durante a cobertura porque tinham certos cerceamento por parte do poder que estava ali no comando. A Jovem Pan, neste momento, está assim um pouco mais sóbria, porém tem fugido muitas vezes de colocar os pingos nos is da maneira como deveria ser colocado. Acho que tem alguns momentos assim que os apresentadores da Globo News e da CNN se excedem nos momentos de comemorar ou melhor, de comentar, eles acabam comemorando certas situações, o que isso dentro do jornalismo a gente fala, poxa, cara, cadê a imparcialidade, né, nessa história? Mas é que eu entendo também um pouco esse furor na hora de você falar assim, caramba, de fato, tudo aquilo que a gente vinha noticiando e que nas redes sociais o pessoal ficava massacrando a gente, falando que era fake news, está tudo vindo à tona, está tudo sendo exposto. O tempo está ao nosso lado, né? O tempo está nos absolvendo de todas aquelas acusações que a gente sofreu por parte de muita gente que falava que a gente estava proferindo fake news. Já a Jovem Pan, por exemplo, tem usado seus horários nobres, seus espaços mais nobres, para fugir dos assuntos importantes, para fugir das pautas importantes. Óbvio que, né, eles entram dentro do noticiário, colocam o que está sendo exposto, só que aí vem aqueles comentaristas mais Jovem Pan de ser, para tentar fazer aquela defesa que eles sempre fizeram de Bolsonaro, né? Ontem, inclusive, estava ali no calor da CPI, do depoimento do Delgatti e tudo mais, e a Jovem Pan estava falando com uma pessoa qualquer ali no Pânico, que não tinha não estava fazendo nenhuma referência ao momento da CPI. Então, eles fogem muito do assunto quando o negócio não está favorável para a bandeira que eles levantam. Mas, de qualquer forma, eu não estou vendo dentro dos canais de notícia tanta sobriedade. Mas eu entendo também isso, sabe? Eu acho que é um momento em que nós, enquanto jornalistas, fomos tão desacreditados em tantas coisas que agora, nesse momento, tá assim, poxa, aquela minha apuração não era mentirosa, então deixa eu dar um sorrisinho, deixa eu colocar um versículo bíblico aqui no programa e fazer a galera se divertir aqui com a minha apuração. E aí, Perline, já que você citou esse exemplo da Natuza, né? Você acha que tem algum outro apresentador que está se destacando? E a própria Natuza também, né? Ela já vem ganhando um destaque há um tempo e virou um grande nome, né? Nessa, vamos dizer, nessa linha de frente, assim, entre aspas, porque ela habla mesmo, né? Ela habla sem dó e ela sempre colocou as pessoas contra a parede, né? Todo mundo que ela entrevista, ela coloca essa galera contra a parede. Tem um time, eu não vou lembrar exatamente os nomes dos profissionais da Globo News, mil perdões, mas tem, eu acho que é o Josias, perdão, eu vou depois fazer uma consulta que é o nome dele certinho, que ele costuma ficar no Estúdio I junto com o André Sadi, e ele está lá em Brasília nesse momento, fazendo apuração local. Acho que ele está trazendo informações bem fortes, colocando assim as adjetivações corretas para o momento que a gente está vivendo. A Natuza também, com as suas análises, comentários. A Daniela Lima, né, aquele canhão, aquele trator que ela vem, ela fala, e ela faz questão de ser didática nos seus apontamentos, né, os seus gestos manuais, seus olhares, suas quebras de pescoço para indicar uma certa assim, imposição em relação à informação. Acho que a Leilani Neuber também está fazendo um ótimo trabalho. A Miriam Leitão, lá na CNN Brasil também, o Gustavo Uribe está fazendo uma apuração muito boa, a Elizabeth está fazendo um bom jogo de cintura ali, fazendo distribuição da informação, a Basília Rodrigues, lá também de Brasília, trazendo informações quentíssimas sobre essas apurações. Então, eu acho que todos esses jornalistas que durante muitos anos eles se consolidaram na cobertura política e que nos últimos 4 anos vinham tomando sapatada do público por estarem desacreditados, agora eles estão jantando. Estão falando, eu te falei. E se você não acreditava, deixa eu desenhar para você. É basicamente isso que eles estão fazendo na televisão. Sim.
Ô, Perline, você falou da Jovem Pan, Diga. né? Que tá Uhum. apurando, enfim, às vezes fazendo umas matérias que não tem muito a ver com o que a gente está vivendo nesse momento e tudo mais. Mas você diria alguma coisa além disso? Porque realmente, né, não faz muito sentido se a gente for parar para pensar, porque independente do posicionamento particular de cada um, primeiro que isso, né, no geral, não vai nos Claro. interessar porque você está ali para fazer um trabalho frio, não tem como você ignorar o que está acontecendo, né? Mas eu sou a favor, tudo bem, mas assim, é um lugar para as pessoas se informarem. E se você oculta essa informação do público, você, né, na nossa cabeça, está fazendo isso de propósito, não é mesmo? Total. Ali na Jovem Pan, eles não estão fugindo 100% do assunto, né? Eles estão fazendo a cobertura, mas eles não estão dando o mesmo espaço para o peso político igual eles davam antes. Antes era tudo política, 24 horas ali praticamente da programação. Recentemente a gente viu aquele embate que teve entre Antônia Fontinelli, que ali no Morning Show, que se sentiu irritada, porque obviamente ela foi trazer uma informação completamente sem pé nem cabeça, foi desmentida ao vivo pelo Paulo Matias e optou por deixar o Morning Show. Mas ainda assim, ali na Jovem Pan, eles estão trazendo as informações. E a Jovem Pan mudou bastante o tom dela na abordagem dos fatos, porque sabe que existe também aí uma investigação e uma possível cassação do seu direito de transmissão nacional, tanto na rádio quanto na TV, por causa do acúmulo de notícias falsas e imprecisas que eles deram nos últimos anos. Então, assim, eles mudaram o tom, eles estão pegando mais leve. Só que a raiz da Jovem Pan é noticiar coisas mais com pensamento de direita mesmo. Então, assim, se é certo ou errado, gente, não é esse o ponto aqui. Eles estão levando a filosofia deles, da maneira como eles acreditam aí na informação. Porém, alguns programas ali da casa são muito equilibrados. Então, a gente ouve o contraponto de uma maneira bem dosada, coisa que não existia antes. Antes parecia que era um clubinho ali do terror, que a galera só falava do mesmo assunto e quem pensava em fazer alguma coisa diferente era massacrado e até demitido. Não é esse cenário que a gente vê hoje na Jovem Pan, né? Perfeito. Bom, tô vendo aqui, vocês estão inflamando o nosso chat, né? Tô só de olho aqui, todo mundo hablando, todo mundo se expressando livremente. Pode deixar o seu like. Se você não for inscrito, pode se inscrever, tá, gente? Porque o Perline vem aqui, entendeu? Super elegante, ele habla, ele traz informações, ele traz tudo. Poxa, vamos dar uma moral pro Perline, né? Aliás, eu Por vou dizer, favor, não gente. importa comigo não. Não importa comigo não, porque o Perline, entendeu? Ele é a visita, a gente tem que fazer bonito. Vamos seguir e Não, agora a pra gente vai Yas falar também. sobre Ai, você é demais. Vamos falar sobre a filha de Renata Ceribelli, que revelou a importância da mãe em sua formação sexual.